João 21, versículo 15. Esse é um texto que determina muita coisa para as nossas vidas. Eu gosto do início desse texto porque representa quem Jesus era e o que ele gostava de fazer. Depois de terem comido, sempre Jesus está envolvido em alguma refeição. É muito bom, né? Jesus era gente como a gente. Gostava de ir na casa de alguém, tomar um cafezinho com pão, comer uma broa, uma cuca. Lá no Paraná, o pessoal come muita cuca. Cuca de banana, eles fazem cuca de tudo. Tudo, é muito bom. A fruta que está dando na época, eles fazem cuca. É ótimo. Façam cuca para as visitas. Eu conheci uma família do Rio Grande do Sul que eles tinham um costume bem diferente. Eles gostavam de comer aquele bolo de chocolate, lá chama nega maluca, mas agora não pode mais falar essas coisas, né? Um afrodescendente enlouquecido. E eles gostavam de comer nega maluca com maionese. Desculpa, era eles, não queria embrulhar seu estômago. Mas cada um com a sua mania, né? Ou cada doido, não sei. Mas vamos ler a palavra de Deus. Esquecer esse pessoal com essas coisas estranhas. A palavra do Senhor diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe respondeu: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Deus, nós te agradecemos por este momento em que lemos a tua palavra. Espírito Santo, continua conosco, nos trazendo aos nossos corações as verdades da tua palavra. Que o Senhor faça dessa manhã uma manhã gloriosa para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Neste diálogo em que Pedro tem com Jesus e Jesus tem com Pedro, algo fica determinado para a eternidade. Alguns pregadores gostam de usar as palavras gregas que o autor deste livro usa para fazer uma comparação entre as forças do amor. Jesus faz uma pergunta e em grego a palavra usada é agapau, que é um amor completo, um amor pleno. E o autor, na tradução, usa a resposta de Pedro como o amor filéu. E alguns gostam de dizer que o amor filéu é um amor menor do que o amor ágape ou agapau. E esta é a razão pela qual Jesus pergunta 3 vezes se Pedro o ama. Na verdade, nós precisamos entender todo o contexto do que está acontecendo. Jesus já havia morrido e ressuscitado nesta conversa. Jesus estava visitando os discípulos e dando as últimas instruções antes dele subir aos céus. Neste momento, Jesus sabia que Pedro o havia traído ou negado 3 vezes. Então, por 3 vezes, Jesus tenta confirmar o amor de Pedro. Pedro havia saído de Jerusalém porque ele estava completamente frustrado com toda aquela situação de Jesus ter morrido. Ele abandona o apostolado e ele vai pescar.
E qualquer água que existia com peixe perto de Jerusalém era muito longe de Jerusalém. Então eles voltaram para Galiléia. Jesus então quer restituir o apostolado de Pedro. Mas Jesus precisava saber se Pedro amava Jesus a esse ponto. Ele então pergunta: Pedro, você me agapau? E Pedro responde: eu te filéu. Não existe diferenciação entre essas duas palavras. No grego, ágape e filéu têm a mesma força. Tanto que filéu é usado em muitas outras circunstâncias para expressar amor como de fato é. Eu queria te explicar isso para que você soubesse que, na verdade, essa conversa não foi feita em grego, essa conversa foi feita em aramaico, que era a língua em que Jesus e Pedro falavam. E não existe diferenciação em aramaico da palavra amor, ela tem um peso único. Se não tivesse um peso único, na terceira vez em que Jesus perguntou a Pedro se ele o amava, Pedro não teria se entristecido. Pedro se entristece. Aquilo magoa Pedro, porque ele já havia respondido 2 vezes que amava Jesus com um amor pleno. Mas aquilo entristece a Pedro. Mas Jesus precisava dessa resposta em meio à tristeza e à confusão de Pedro, porque Jesus precisava saber o tamanho do amor que Pedro tinha por Jesus. Existe aqui uma condição. Pedro, tu me amas? E nós, no mundo em que vivemos, no século no qual vivemos, nós declaramos o nosso amor com palavras. Nós escrevemos cartas, nós damos presentes. E cada um de nós tem uma forma de se sentir amado. Jesus estabelece aqui, para Pedro e para toda a igreja, que somos nós, a forma como ele se sente amado. E ele pergunta: Pedro, se você me ama, apacenta os meus cordeirinhos. Cristo é o pastor dos pastores. Assim como Jesus é o Rei dos Reis, Ele é o pastor dos pastores. Ele pastoreia todos os pastores, Ele pastoreia o rebanho. Jesus é o Senhor de todas as coisas. Jesus então quer saber se Pedro o amava mais do que os outros discípulos, porque a missão de Pedro seria um pouco mais elevada do que os outros discípulos teriam. Nós não acreditamos, como igreja evangélica, como protestantes, que Pedro foi o primeiro papa. Nós não acreditamos nisso porque não existe nenhum tipo de embasamento bíblico para isso. E Pedro não foi o fundador da igreja. A igreja é fundada em Cristo. A pedra principal e única de fundamentação da igreja é Jesus Cristo. É preciso que isso fique muito claro. Eu não quero que você saia daqui hoje com nenhum tipo de dúvida. Jesus Cristo é a pessoa principal do cristianismo. E sem Ele é impossível que qualquer coisa aconteça. Jesus então pergunta: Pedro, você me ama? Apacenta então as minhas ovelhas. Amar a Cristo não se baseia em palavras, se baseia em ações. Se você quer amar a Cristo, você deve amá-lo com uma ação, não com palavras. Porque Jesus sabe, sempre soube, porque Ele é o próprio amor, que amar ao outro em palavras é igual a nada. Mas amar com ações é um amor genuíno. Nós devemos amar um ao outro, nós devemos amar a Cristo com serviço. Amar é um verbo. E o pouco que sei de português, eu entendo que todo verbo indica uma ação. Se você não ama com ações, você não está amando. Você está apenas enrolando. Nós, nos dias de hoje, temos vários debates sobre como deve ser o comportamento do homem e da mulher no casamento. A liberdade que a mulher tem, e eu acho isso fantástico, de poder viver a vida que ela deseja, trabalhando e etc., vivendo a missão dela.
Mas biblicamente falando, tanto o homem como a mulher têm funções dentro do casamento e da família. Por exemplo, quando um pneu de um carro fura, a mulher não desce para trocar o pneu. Ou pelo menos não deveria. Quem deve fazer isso é o homem. Faz parte do cuidado do homem com a esposa. Quando é preciso trocar um botijão de gás, não é a mulher que bota, tá tranquilo senhor, tá tranquilo, bota no ombro e vai lá trocar. Não, é o homem quem deve fazer isso. Quando o homem vai viajar com a sua família, é ele quem deve colocar as malas no carro e organizar tudo no porta-mala, não é a mulher. Se a sua mulher está fazendo isso, você está deixando de ser sacerdote. Porque o sacerdote cuida da sua esposa e dos seus filhos. E a forma do sacerdote servir a família é dessa forma. Não é a mulher. A mulher deve ser cuidada. E se a mulher fala, eu não quero ser cuidada, ela está errada. Porque a noiva de Cristo é cuidada pelo noivo. Não somos nós quem cuidamos de Jesus, é Jesus quem cuida da gente. Jesus não precisa do seu cuidado. Nós é que precisamos do cuidado dele. As noivas devem se parecer com a noiva de Cristo. É por isso que Paulo fala, o marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja. Cristo ama os contemplativos, mas se sente amado pelos ativos. Jesus Cristo ama as pessoas que vêm à igreja, se sentam, ouvem a música, e a música aqui é maravilhosa. Nós temos o melhor louvor do Centro-Oeste, isso é indiscutível. Nós temos o templo mais lindo que eu conheço no Brasil. Eu vou em muitas igrejas, mas eu não conheço um templo como o nosso. É confortável, é aconchegante, é lindo. Jesus Cristo ama essas pessoas que vêm, se assentam, ouvem, vão embora e continuam as suas vidas. Mas Ele se sente amado por quem cuida da sua igreja. A questão é, nós estamos desejosos de fazer com que Cristo se sinta amado, ou nós queremos apenas absorver o seu amor e não fazer nada com isso? Quando fazemos algo por Cristo, nós fazemos algo pela igreja e o ministério no qual Ele nos colocou. Se Jesus Cristo te colocou na igreja evangélica Comunidade Global, o desejo dele é que você sirva aqui. Você não precisa que um anjo apareça no seu quarto, você não precisa que ele mesmo apareça para você e te diga isso, porque a forma como ele se sente amado é a forma de servir. Se você não serve a sua comunidade, você está tendo a partir de hoje a oportunidade de mudar a sua mente. Tem muita coisa para nós fazermos na nossa igreja, muita coisa. E voluntário nunca é demais para a obra que é eterna. A obra na qual nós vivemos não é momentânea. Nós temos mais de 2000 anos de tradição cristã baseada em Jesus Cristo. Nós somos o povo com mais tradição na terra. Essa semana eu estava lendo algo interessante. Não perseguem budistas, não perseguem muçulmanos, não perseguem nenhum outro tipo de pessoa, de qualquer outro tipo de religião, porque todos os líderes das outras religiões estão mortos, e ninguém persegue morto, porque ninguém é maluco. Você só persegue quem está vivo, e Jesus Cristo está vivo e soberano em sua glória. Jesus Cristo está vivo, é por isso que nós somos perseguidos. E bem-aventurados serão aqueles que serão perseguidos em meu nome, é o que ele fala. Como é bom ser perseguido em nome de Jesus. Ah, pastor, eu quero ter a minha vida tranquila. Querido, a linguagem de amor de Jesus não é romântica. A linguagem de amor de Jesus é laboriosa, é trabalho. Nós vivemos em um estado que é, em sua grande maioria, agropecuário, graças a Deus. O mundo vai se acabar em guerra e a gente vai estar aqui comendo soja e boizinho assado. É lindo andar pelas estradas do Mato Grosso do Sul. As plantações que tem são lindas.
Mas a plantação que eu mais gosto é a plantação de churrasco. Eu não sei se você já viu plantação de churrasco. É aquelas coisinhas brancas que ficam na estrada. E eles fazem assim, mu. E o futuro deles é um churrasco em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu sou vegano. Você está contrariando a palavra de Deus. Porque Jesus Cristo disse, mata e come. Não tem como matar plantas. Não tem como. A Bíblia diz, mata e come. E todo bicho é abençoado. Eu não sou judeu, então eu como do porquinho até a lagartixa, tudo. Ah, pastor, lagartixa não dá. Não dá porque você não está morrendo de fome. Porque na fome, a gente tem um ditado na Bahia, urubu é frango e lama é água. Né? Nós fomos à Coreia do Sul e o meu desejo era comer os insetinhos. Grilo frito, com chocolate, essas coisas esquisitas. Não achei nada. Voltei frustrado. A gente só foi em restaurante de cadeia. McDonald's, essas coisas assim. Fiquei frustradíssimo. Não achei um bicho esquisito. A coisa mais esquisita que eu achei, não dava para comer porque era joelho de porco. E o pessoal comia como se estivesse comendo coxinha. Eles pegavam e saiam comendo assim. Falei, gente, tem alguma coisa errada nesse lugar. Não dá para comer assim joelho de porco desse jeito também. Poxa, tudo tem limite. Mas eu queria comer uns insetinhos. Nesse estado maravilhoso que nós moramos, a pecuária é uma das coisas muito fortes que nós temos no nosso estado, que produz muita riqueza para o estado e para o país, graças a Deus. Qual é a coisa mais importante para um pecuarista? O que é mais importante para um pecuarista? O boi. O boi. A coisa mais importante para quem cria gado é o gado. Agora fala para mim, o que é a coisa mais importante para um pastor de ovelhas? A ovelha. Quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? E Pedro responde, eu te amo. Jesus então, em detrimento da resposta de Pedro, entrega nas mãos de Pedro aquilo que ele tinha de mais precioso. Apacenta as minhas ovelhas. O que tem de mais importante para Cristo são as suas ovelhas, porque são elas que ele entregou a sua vida para que fossem salvas da morte. Você quer que Jesus se sinta amado por você? Apacente as ovelhas de Cristo. Nós somos uma igreja que eu sou muito feliz em participar. Eu acredito que todas as igrejas são abençoadas, são de Jesus, mas cada uma escolhe uma metodologia para que a igreja seja guiada. E a metodologia que nós temos é que nós somos uma igreja em células. Todos têm a mesma oportunidade de se tornarem como Pedro e apacentar as ovelhas de Cristo. Nós somos uma igreja que acredita e fomenta o discipulado. Todos nós temos a mesma oportunidade que Pedro tem neste momento dessa conversa gloriosa com Jesus. Queridos, Jesus confia em alguém que o ame mais do que ama o ministério. Sim, existem pessoas que amam mais o ministério do que amam a Jesus, porque não baseiam o ministério nele, baseiam o ministério em si. Jesus confia em pessoas que o amem mais do que amem a família, porque tem pessoas que idolatram a sua própria família, que colocam a família em um lugar que quem deveria estar era Jesus. Jesus confia em alguém que o ame mais do que os seus próprios ganhos monetários. Nós não podemos amar mais a Jesus. Nós não podemos amar mais o dinheiro, do que amamos a Jesus. Nós não podemos amar mais o nosso trabalho ou aquilo que nos traz recursos financeiros do que amar a Cristo. Porque deixa eu te ensinar uma coisa. Se Jesus tirar a mão de sobre a sua vida, a única coisa que vai lhe sobrar é dinheiro. Dinheiro não compra paz. Dinheiro não compra saúde.
Dinheiro não compra equilíbrio no seu casamento. Dinheiro não compra uma boa educação para os seus filhos. Sim, porque escola não dá educação. Educação é em casa. Na escola é ensino. Nós temos essa confusão no nosso país, porque nós achamos que nós mandamos as crianças para a escola para serem educadas. Mas a educação é em casa. Na escola eles aprendem sobre as matérias. A educação é nossa. O dinheiro não compra aquilo que apenas Jesus Cristo nos dá. E aquilo que Jesus Cristo nos dá é muito mais do que o dinheiro consegue alcançar. Muito mais. Jesus confia em pessoas que o amem mais do que amam os prazeres imediatos. Jesus confia em pessoas que jamais o colocarão em outro plano a não ser o primeiro. É por isso que Jesus chacoalha Pedro com perguntas até o ponto de Pedro se entristecer, o questionando: Pedro, você me ama mesmo? Porque se você me ama, a forma de eu me sentir amado é que você apacente as minhas ovelhas. Queridos, eu tenho para mim que é impossível que Jesus Cristo tenha passado pelo que Ele passou, sofrido o que Ele sofreu, humilhado como Ele foi, para que nós apenas fôssemos salvos para sair de nossas casas num domingo e nos assentarmos para participar de um culto maravilhoso, num ambiente climatizado, com luzes esplêndidas, um louvor incrível, e voltarmos para casa. Não é só isso, tem mais. E Jesus Cristo lhe pede mais neste ano que começa. Esta é a expansão do amor. A expansão do amor de Deus é que através de você, através da sua vida, outras pessoas saibam quem Jesus Cristo é. Jesus Cristo não nos salvou para sermos estáticos. Jesus Cristo nos chamou para compartilharmos das boas novas do Evangelho. Pastor, mas eu nem sei o que eu digo. Diga o que você sabe. E o que é que você sabe? Você sabe que Jesus te ama apesar de você. Você sabe que Jesus Cristo perdoou todos os seus pecados. Você sabe que o seu passado foi apagado. Você sabe que você não é mais aquela pessoa antes de Jesus entrar na sua vida. Você é uma outra pessoa, graças a Jesus. Jesus Cristo nos transforma em quem éramos, naquilo que Ele mais deseja, em filhos. E todo filho se parece com o Pai. E o desejo de Jesus é que nós nos pareçamos com Ele, para que quando as pessoas olhem para nós, elas vejam a Jesus. Pastor, mas é difícil abrir mão do meu conforto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu fui chamado para o ministério quando eu tinha 15 anos de idade. E eu tinha entendido com 15 anos, Jesus está me chamando para ser pastor. E a primeira coisa que eu disse foi: que droga. Eu não quero ser pobre. E eu falei com Jesus: eu vou ser pastor, mas tem duas coisas. Eu não quero ser pobre e eu quero curtir a minha juventude. Eu não conheço um jovem que curtiu mais a juventude do que eu. E que ainda curto porque eu sou jovem. Agora eu curto com a minha esposa. Eu não conheço um jovem da minha idade que tenha viajado para mais países do que eu. Eu aprendi recentemente que tem duas coisas que acontecem no mundo e que pessoas desfrutam. Ou seja, existem dois tipos de pessoas que podem desfrutar de coisas maravilhosas: os milionários e os missionários. Eu sou o segundo. Eu desfruto tantas coisas quanto os milionários desfrutam, sem ter 1 milhão sequer no bolso. Às vezes não tinha nem R$1, imagina 1 milhão. Até hoje não tenho 1 milhão, não sei quando isso vai acontecer na minha vida. Mas não é isso que eu estou buscando. Eu estou buscando servir a Deus. Enquanto eu vou servindo a Deus, Deus me dá oportunidades para fazer coisas que milionários não conseguem. Porque ele está tão aprisionado nos milhões e nas tarefas dele, que ele não consegue desfrutar aquilo que Deus tem para a vida dele. E eu viajo, meu irmão, e eu viajo, e eu falo assim: eu não escolho nenhuma viagem que eu faço, eu tenho que ir por causa do meu trabalho. Eu já vou esse ano pela 6ª ou 7ª vez para Israel,
eu nunca gastei R$1 para ir para Israel. O ano que eu morei em Israel, eu fui duro, igual esse chão, meu irmão, duro. E voltei com $1.500 no bolso. Quanto dá $1.500 hoje? Quase R$5.000. O meu desejo sempre foi apacentar as ovelhas de Cristo. E o que Jesus Cristo faz comigo é abrir dos seus tesouros e compartilhar comigo. Eu tenho paz no meu lar, o meu casamento é maravilhoso, os meus filhos são lindos, como é bom ter filho bonito, que a gente não passa vergonha. Olha meu filho, mas ele veio de touca hoje porque está frio, esse calor, né? Eles têm saúde. São coisas que o dinheiro não compra. Mas eu decidi, eu quero apacentar as ovelhas de Cristo. A maturidade do amor é servir. Se você não consegue servir a pessoa que você ama, ou se você cobra para servir a pessoa que você ama, você não ama essa pessoa. Você está prostituindo o seu amor, ou aquilo que você diz que é amor. Porque o amor não é simplesmente uma troca. O amor é um servir sem querer nada em troca. Eu vou lavar a louça se você fizer isso. Isso não existe. Aqueles que se amam plenamente conseguem desenvolver as suas funções sem cobrar um ao outro. É o equilíbrio do amor, e a maturidade do amor é servir. Se você acha que tem maturidade em amar a Cristo, você deve servir a igreja na qual Cristo te colocou. E a igreja que Cristo te colocou é a comunidade global, a igreja mais linda do Brasil. Nós somos privilegiados. Pastor, eu acho que a nossa igreja é normal, então visita outras para você ver. Vai? Pode ir. Não vem aqui domingo que vem não, vai em outra. Para você ver como a sua igreja é a melhor igreja do mundo. Porque como família, qual é a melhor família? A sua. A melhor família para você não é a minha, é a sua, porque você está nessa família. A melhor família espiritual que nós temos é a nossa. E nós temos que servir a nossa família com tudo aquilo que nós temos e somos. Queridos, quem ama, faz. E a vontade de Jesus é que façamos. Em João no capítulo 14, versículo 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E ele continua dizendo em Mateus no capítulo 7, versículo 24: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Queridos, ouvir as palavras de Jesus é uma maravilha. É maravilhoso. Porque todas as outras palavras de líderes são palavras de homens mortos, palavras até legais, mas que não têm vida. O livro que nós temos, que é a palavra de Deus, é o único livro de alguma religião que nós lemos e o autor está conosco enquanto nós lemos. Nós servimos a um Deus vivo e poderoso. Aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Jesus não te chamou para ser um observador do Evangelho, mas para ser um espalhador do Evangelho. Alguém que compartilha as boas novas. Pastor, mas eu não tenho maturidade para isso. Meu irmão, as pessoas que não têm nada, elas não vão perguntar da sua maturidade. Elas vão perguntar o que tem nas suas mãos. Elas vão perguntar se você ama Jesus. Quantos aqui amam a Jesus? Levanta a mão assim para eu ver. Todos amam a Jesus. Mas olha que interessante que eu vou te dizer. Desculpa se isso for muito forte, mas Jesus não quer que você levante as mãos. Jesus quer que você estenda as suas mãos e leve para os pecadores a palavra que você conhece dele, e leve para os pobres de espírito a libertação que só tem na palavra dele. As pessoas não querem saber se você ama Jesus, as pessoas querem saber se você quer compartilhar Jesus.
Eu não sei se você já namorou algum dia. A maioria aqui é casado, eu acredito. E quando a gente está namorando, a gente quer contar para os 4 cantos que a gente está namorando. Nesse tempo de Facebook, eu lembro quando eu era adolescente, a coisa que eu mais queria era mudar o status. Namorando. Agora eu estou namorando. Chega daquele deserto desgraçado de viver sozinho, sem saber para onde eu vou. Ser solteiro é bom, mas ser casado, meu irmão, nem se compara. Eu descobri que eu era infeliz quando eu casei. Minha vida era massa, mas ser casado é maravilhoso. Você que é solteiro, pare de ser solteiro. Encontre uma mulher de Deus, encontre um homem de Deus e case com essa pessoa. E pare de mimimi. Pastor, só vou casar se for com uma paniquete. Você é muito feio, meu filho. Casa com o que aparecer na tua frente. Aceita o teu destino, tá? Só vai fazer tua família. Em nome de Jesus. Jesus ama os que dizem que o amam. Mas Jesus se sente amado por aqueles que demonstram que o amam. Você ama Jesus? Demonstre. Não fica escravo, Jesus, eu te amo, Jesus. Ele quer isso, mas Ele quer também que você demonstre através das suas atitudes. E a atitude de amor que Jesus nos pede é servir. Servir a sua igreja, apacentar as suas ovelhas, fazer aquilo que Ele já te capacitou para fazer. Não se envergonhe de servir a Jesus. Não se acovarde de servir a Jesus. Não pense que Jesus vai te pedir um título para servi-lo, porque o maior título que alguém pode ter é de filho de Deus. E todos nós somos filhos de Deus. E Ele te pede isso. Hoje é domingo. E hoje você talvez esteja com a sua família. São as ovelhas de Cristo aquelas. As perdidas. Ele as ama também. No almoço de hoje, você vai falar assim: gente, licença, eu quero fazer uma oração antes de começar o almoço. E as pessoas vão olhar para você e vão perguntar: Você? Você que até semana passada estava bebendo? Você até que semana passada estava se prostituindo? Você que meteu a mão na cara de fulano semana passada? Mas agora eu mudei. E eu quero orar. Quem tem Cristo tem autoridade. Então você vai ficar em pé. Vai ser esquisito para você. Se você começar a tremer, ore tremendo. Se você quiser chorar, ore chorando. Jesus. Mas você tem que se posicionar. As pessoas têm que saber que você não é um agente secreto de Jesus. Então você vai falar: gente, vamos agradecer o alimento. Deus tem abençoado tanto a gente. As pessoas estão esperando a manifestação da sua vida na família. Então você vai falar: gente, vamos orar, vamos agradecer. É tão bom a gente estar junto, né? Mesmo que a gente brigue tanto, mas é que bom que a gente está junto. Hoje é um dia de paz, amém? Então você vai falar assim: vamos orar. Fecha o olho, poxa, vamos orar. E você ora. Fala assim: Deus, obrigado por este dia, obrigado pelo alimento, abençoa minha família linda e alguns que não são, em nome de Jesus, amém. Pronto. Você sabe o que você está fazendo? Você está lançando sementes no coração da sua família. E você vai ver essa colheita em nome de Jesus. Jesus não salva pessoas apenas para tirá-las do inferno, mas para tirá-las do inferno e dar a elas um propósito. E nós temos um propósito. Servir a Jesus é o nosso maior propósito. E Ele mesmo nos pediu: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele também poderia ter pedido: ide por todo mundo e vivei o evangelho, vivam o evangelho, preguem com suas palavras e com as suas vidas. Porque o que as pessoas querem também é seguir o seu exemplo. O amor de Cristo deve gerar em nós o amor por quem Ele ama. E Jesus Cristo ama pessoas. Jesus ama pessoas. Nós, nesse tempo que estamos vivendo, tão diferente de outros, porque as informações vêm rápido. Tudo acontece rápido. Algumas semanas atrás disseram que ia até a Terceira Guerra Mundial. A banda pode subir, por favor.
a Terceira Guerra Mundial ia acontecer. E eu fiquei observando aquilo, dizendo, gente, onde que vocês estavam nos últimos anos? Vocês nasceram agora? Mataram Saddam Hussein. Mataram tanta gente pior e não aconteceu nada, vai acontecer na Terceira Guerra. Gente, pelo amor de Deus, gente, vamos ter uma análise melhor dos fatos. As pessoas parecem que querem inflamar as pessoas. Os noticiários só são deturpando notícias. Eu estava vendo um vídeo lindo da natureza. Lindo. Era um polvo querendo comer um siri. Coisa mais linda. O siri ia tentando fugir e o polvo indo atrás. E o siri começou a rodar e o polvo começou a rodar também. E aí teve uma hora que o polvo conseguiu pegar ele e comeu. Eu fiquei, parabéns pro polvo. Aí um monte de gente, que vídeo triste. Que coisa horrível. Tadinho do siri. Aí eu falei assim, gente, isso acontece muito antes de qualquer ser humano nascer. Porque a primeira coisa que Deus criou foram os animais, para que o homem pudesse desfrutar dos animais e comer todos eles. Todos eles. Ah, pastor, meu cachorro. Ah, seu cachorro, meu irmão, na fome ele vira um churrasco. Porque entre morrer de fome e o cachorro, você mata ele com amor e carinho e come ele. As pessoas que defendem mais os animais do que as pessoas são as mesmas pessoas que muitas vezes defendem o aborto. Eu não entendo. Eu não entendo. O que está acontecendo com o mundo? Nós amamos mais os animais do que as pessoas. O que está acontecendo? Nós temos que usar mais a inteligência que Deus nos deu. Nós queremos tratar os animais como humanos. E eu estava vendo uma matéria essa semana de uma mocinha que foi tirar umas fotos com um cachorro e o cachorro dilacerou o seu rosto. O cachorro era dela. Mas ele não deixa de ser um animal irracional por ser dela há muitos anos. E todos nós conhecemos muitas histórias de pessoas que foram mordidas pelo próprio cachorro. E eu não tenho cachorro por isso. Porque se ele me mordesse, ele seria sacrificado e iria para o céu dos cachorros. Porque não dá para conviver com alguém que fica tirando meus pedaços. Jesus me fez tão bonito. Ame mais as pessoas, porque Jesus não morreu pelos cachorros, Jesus morreu por pessoas. Jesus morreu por você e por todos aqueles que você ama e que ainda não o conhecem. Você quer amar a Jesus? Ame quem Ele ama. Sirva quem Ele ama. Este é o grande ensinamento que nós temos nesse texto em que Jesus conversa com Pedro e que questiona o amor de Pedro. Você ama Jesus? Apacente as suas ovelhas. Você ama Jesus? Sirva a sua igreja. Você ama Jesus? Sirva o seu corpo. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu queria orar contigo. Nós estamos vivendo o ano da expansão. E o meu desejo é que em 2020 o seu amor se expanda pelas pessoas e que você consiga amar as pessoas que Jesus Cristo ama. Pastor, mas eu não sei o que eu posso fazer. O que você pode fazer? Você pode abrir a sua casa para uma célula funcionar na sua casa. Você pode entrar nas nossas escolas e ser treinado para ser um líder, uma líder. Você pode ser um voluntário aqui na igreja. Ah, pastor, mas eu não tenho mais idade para isso. O que é a idade para servir? Quando nós vamos aos Estados Unidos, a maioria dos voluntários de muitas igrejas são idosos. Sabe por quê? Porque o ritmo americano é tão intenso de trabalho que quando eles se aposentam, eles não sabem o que fazer, então eles procuram o que fazer. E a melhor coisa que tem, para quem tem um trabalho, para quem não tem, para quem tem idade, para quem pensa que não tem, é servir a casa de Deus. Então procure o seu pastor, procure o seu líder e diga, eu quero ser voluntário, eu quero servir. Você é homem, nós temos um serviço que só os homens fazem aqui, que é estar nos estacionamentos.
nós servimos a nossa igreja guardando os carros. Olha que coisa linda. É uma coisa simples, mas é uma coisa maravilhosa. É tão bom chegar de manhã ou em qualquer horário de culto e encontrar um irmão nosso lá servindo. É maravilhoso. Você quer servir a igreja? Fala com o teu pastor. Talvez você seja um grande líder e você está com medo de começar a sua primeira célula. E deixa eu te explicar, a primeira célula vai dar dor de barriga, vai dar dor de cabeça, você vai falar o que deveria falar em 20 minutos em 3, mas vai dar certo, em nome de Jesus. A minha primeira célula eu fiz com 15 anos. Até hoje eu estou aqui. Fazendo célula. E todas as pessoas que participaram da minha primeira célula estão crentes até hoje, em nome de Jesus. Aproveite aquilo que a nossa igreja nos proporciona de sermos discipuladores. Eu quero orar com você, coloca a mão no seu coração. Esse vai ser o ano da expansão do amor que temos por vidas. Deus, eu te agradeço por essa igreja gloriosa que é tua. Obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade de servir ao Senhor. Espírito Santo, flui em nossos corações. Coloca, Senhor, dentro de nós o desejo de te servir. O desejo, Senhor, de fazer com que o Senhor se sinta amado por nós. Deus, nós queremos apacentar as tuas ovelhas. Nós queremos servir a tua igreja. Desperta em nossos corações o desejo de servir ao Senhor, servindo as pessoas. Que o Senhor abençoe o nosso domingo. Que o Senhor abençoe a nossa semana. Que o Senhor abençoe este início de ano. Deus, que no almoço que teremos neste domingo com as nossas famílias, que seja um almoço maravilhoso. Que possamos dizer para os nossos familiares o quanto Jesus Cristo os ama. Que possamos nos levantar e orar e agradecer pelo alimento e pela comunhão. Que o Senhor nos leve em paz. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina, que eu oro. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia.